irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, dareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água, e queimará tudo isso sobre o altar, o holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus, quando abrimos a Tua palavra, depois de termos cantado louvores ao Senhor, lido a Tua Escritura, ouvido a Tua voz, ó Deus, fala conosco nessa noite. Desvenda, Senhor Deus, os nossos olhos, glorifica o Teu nome no nosso meio. Edifica a Tua igreja, Senhor Deus. Conforta o Teu povo, anima a Tua igreja, desafia a igreja do Senhor. Exorta aqueles que estão vivendo uma vida de pecado, consola aqueles que estão com a alma atribulada, anima aqueles que estão desanimados. Opera, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, através da pregação, trazendo vida ao Teu povo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. A maior dificuldade quando se fala em grupos sociais é você ser recebido e a ser aceito por um determinado grupo, principalmente jovens, quando chegam em lugares, em escolas diferentes. Para que eles sejam aceitos naquele grupo, eles têm que ter algumas características, têm que falar uma determinada língua. Isso às vezes faz com que o indivíduo até mesmo desça do seu patamar de valores para poder ser aceito em determinado grupo, em determinado meio. E essa é meio que uma necessidade que nós temos, não é? E muitas vezes nós nos sentimos rejeitados até. E esse sentimento de rejeição, não é? Ou de não ser aceito, não é? Seja na casa, seja entre os irmãos, seja na família, seja no emprego, essa sensação ela é fruto certamente de um pecado grave que nós temos no nosso coração, que é ou não ter sido recebido por Deus em Cristo, ou ter sido recebido e não dar o valor exato do que significa ter sido aceito por Deus em Cristo e, consequentemente, eu não preciso mais e não dependo mais de ser aceito ou recebido pelos outros para que eu me sinta pleno ou satisfeito. Certamente é algo que nós precisamos rever na nossa caminhada, porque o maior pecado e o pecado cometido primeiro na história da humanidade levou o homem a se separar de Deus, a ser expulso da presença de Deus. Isto é, ele não podia mais ser recebido na presença de Deus. Deus colocou um anjo à porta do jardim, impedindo que ele entrasse e tivesse acesso à árvore da vida. E quem viesse morreria, a espada do anjo o cortaria.
O homem, então, por causa do pecado, foi literalmente afastado da presença de Deus e agora não pode mais se aproximar de Deus. A luta, então, do homem é como fazer o caminho de volta, como ser aceito por Deus, como ser recebido por Ele. E o próprio Deus, então, estabelece o caminho de volta. Os homens criam seus próprios caminhos e Deus estabelece o seu caminho de volta. Por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus, que deu a vida pelo seu povo e que morreu pelo nosso pecado. A Escritura Sagrada, então, ela vai, desde a Antiga Aliança, estabelecer o caminho de volta a essa comunhão com Deus. A história da revelação, então, descreve no ápice do momento em que Deus revela a Moisés a comunhão entre Deus e o seu povo através da construção de um tabernáculo. E esse tabernáculo, não é, ele recebe vários nomes, por exemplo, santuário, lugar da habitação de Deus, tenda, não é? Mas também e principalmente tenda da congregação, isto é, onde o povo se congrega com o Senhor, onde o povo se reúne com o Senhor. É a tenda onde nós somos recebidos por Ele. Exatamente essa é a linguagem da Escritura. E onde isso parte? Primeiro, parte da expulsão do paraíso. Nós somos então expulsos da presença de Deus. E Deus coloca anjos à porta da tenda. Mas, lembrem-se, o que separa o santo lugar do santo dos santos é um véu. Mas de maneira extraordinária, nesse véu, existem anjos esculpidos ou desenhados, bordados por todo o véu. E é impressionante imaginar qual a razão em que, para entrar no Santo dos Santos, você tinha que passar por esse véu que tinham anjos bordados de ponta a ponta nele. Ora, é para trazer à nossa memória aquilo que já foi dito. Não é? Deus colocou um anjo para impedir a volta do homem para que coma a árvore da vida, e o anjo então impediria o retorno a ele. Agora o Senhor usa essa mesma imagem. Perceba que na construção do tabernáculo, você não vai ter dúvida de que ele está construindo o tabernáculo com a cara de um jardim. Ora, desenhos de palmeiras são usados no tabernáculo. Botões e rosas das plantas que estão nascendo, como que estão brotando dentro do tabernáculo. O próprio candelabro é a manifestação de uma figura, de uma árvore, não é? Que iluminava toda a mesa da proposição e a entrada do Santo dos Santos. Estava colocada exatamente nessa posição. E essa árvore, que era essa figura do candelabro, que tinham 7 braços, era exatamente a descrição de uma árvore. Perceba que essa árvore, ela foi construída, lembrando aqui que é o candelabro, esse candelabro como uma árvore foi construída, e veja a linguagem utilizada no texto. Você vai colocar, não é, botões, romã, essa linguagem toda é utilizada para a construção do candelabro. Por quê? A imagem de um jardim é estabelecido nesse processo de retorno. Em outras palavras, nós vamos voltar à presença de Deus. Um anjo está à porta e a linguagem do tabernáculo é a manifestação da figura de um jardim. A linguagem do retorno do primeiro cativeiro. O homem foi expulso da presença de Deus. Ele foi expulso da presença de Deus. Se você abrir a Bíblia comigo, por favor, em Êxodo, no capítulo 25 em diante. Verso 31. Êxodo 25, 31 em diante. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, e os seus cálices, e as suas maçanetas, as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 de outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E 3 cálices com formato de amêndoas. Na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes,
que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará as 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. As suas esprevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Vê, pois, que tudo façais segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Ora, perceba que a linguagem, amêndoas, flores, o formato de amêndoas, tudo isso para descrever que aquele candelabro representaria uma árvore. Exatamente como se fala no texto sagrado. Ora, esse jardim, que é a cidade de Deus, que é o paraíso, que é o santo dos santos, é o lugar onde nós estamos voltando. E como é que eu volto à presença de Deus? Como é que eu posso retornar à presença de Deus? O livro de Êxodo, então, ele vai nos conduzir a esse entendimento juntamente com Levítico. O livro de Levítico, ele demorou 30 dias para ser escrito. O término entre Êxodo e Números, você tem 30 dias de distância entre um e outro. Exatamente porque Levítico não é um livro de movimento histórico, é a descrição do trabalho dentro do santuário, especificamente dentro do santuário. O livro de Êxodo é um livro de movimento histórico, o livro de Números é um livro de movimento histórico, mas o de Levítico não, é um livro estático, em que tudo isso ocorrerá. Toda a descrição aqui é para explicar como eles devem atuar dentro do tabernáculo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, ainda voltado para esse retorno, Deus revelou a Moisés como deveria ser a construção do tabernáculo. O tabernáculo, então, ele na realidade, como dizem alguns comentaristas, na realidade o tabernáculo é o Monte Sinai portátil. Eles estão levando o Monte Sinai com eles. Por que o Monte Sinai portátil? Porque o Monte Sinai era a descrição do santuário. Perceba que o santuário é dividido em 3 partes. A parte externa, o santo lugar e o santo dos santos. O Monte Sinai foi dividido em 3 partes também. Veja, ao pé do monte o povo não podia encostar. Quem tocasse nele qualquer impureza, eles seriam flechados e morreriam exatamente ali. Nenhum animal podia tocar. Veja que o tabernáculo, ele é distribuído, as tribos são distribuídas de tal maneira que ninguém pode encostar no tabernáculo trazendo impureza. Quem fizesse morreria, seria morto imediatamente. Assim era ao pé do monte, ninguém poderia encostar ali. O povo então ficava na parte externa do monte. Quem subiu até o meio do monte? Josué, não é? Alguns, não sacerdotes, mas apesar da escritura falar de sacerdotes ali, é bom entender que eram aqueles que eram dedicados ao Senhor, os primogênitos que eram dedicados ao Senhor naquele momento. Mas ainda Josué e os anciãos, eles podiam subir até o meio do monte, como foram com Moisés. Mas ao topo do monte, somente Moisés podia entrar, isto é, somente o sumo sacerdote. Veja, o Monte Sinai se dividia em 3 partes, assim como o santuário. Então o que ele vai construir ali é o modelo do Monte Sinai, onde eles vão estabelecer a comunhão com Deus. Por isso que a Escritura chama de o Éden do monte de Deus, como a Bíblia fala, o lugar onde ele habita, certo? A Bíblia diz que Deus habita no alto e sublime monte, a linguagem da habitação de Deus no monte, e ali o monte onde Deus se encontra com o seu povo, para falar com eles. E ali naquele evento, Deus descreve a estrutura do santuário, revelando que ali é o lugar onde eles se encontram com Deus. Ora, perceba que no capítulo 1 de Levítico, eles vão falar da tenda da congregação. Eles vão se encontrar com Deus. Isso aconteceu lá em Êxodo 20, 19 e 20, quando ele chega ao pé do Monte Sinai. Ora, o que aconteceu ali? Por favor, lembrando bem do relato bíblico, quando Moisés foi vocacionado por Deus, chamado para libertar o povo do Egito, essas foram as promessas que Deus fez a Moisés. Disse
que ele iria fazer milagres, ele ia realizar milagres, e que um sinal ainda daria para mostrar que ele era o vocacionado, que Deus ia se encontrar com ele naquele monte quando ele voltasse da libertação. Então havia uma marca: eu vou me encontrar contigo aqui no Monte Sinai. Ora, no capítulo 19 do livro de Êxodo, essa promessa se cumpre. Moisés se encontra com o povo ali no Monte Sinai. Abra sua Bíblia comigo, venha para Êxodo 19, por favor. Que Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Perceba que verso 16 diante, toda a estrutura, depois vocês podem ler com todo cuidado, mas verso 16 e diante diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Veja, lá o texto diz, lá no capítulo 3 de Êxodo, eu vou me encontrar contigo aqui. Aqui o texto diz, ele tirou o povo da tenda para se encontrar com Deus. Deus libertou o povo do Egito e marcou um encontro com eles no Monte Sinai. Isso é extraordinário você pensar, veja bem. Porque esse é o evento da adoração. É a primeira vez que Israel vai ouvir Deus falar. Porque até então Moisés falava ao povo o que Deus havia dito a Moisés. Mas agora, pela primeira vez, o povo vai ouvir Deus falar. Deus então marca esse encontro com eles. E Moisés descreve isso falando: Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Daí de onde vem a expressão tenda da congregação, isto é, a tenda onde eles vão se encontrar com o Senhor, onde eles vão se congregar. Essa expressão, ela vai tomar forma em toda a Escritura. Por exemplo, a linguagem bíblica é muito comum: aproximemo-nos do Senhor, acheguemo-nos a Ele. Essa linguagem, por natureza, que é usada em Levítico para descrever quando alguém se aproximar de Deus, traga na mão o sangue do Cordeiro. Se alguém se aproximar de Deus, traga na mão o sangue do Cordeiro. Esse é o caminho do retorno. Veja, foram expulsos da presença de Deus, posto o anjo, impedido a entrada, agora o caminho de volta é estabelecido. E Deus então liberta o povo do cativeiro e se encontra com eles lá no Monte Sinai, diante da estrutura do tabernáculo, manifestado através do formato daquele monte. Ali o Senhor fala com Israel. Nós sabemos muito bem que a voz de Deus não era uma voz agradável quando eles ouviram trovões, raios, né? Eles tiveram um pavor. Então eles disseram a Moisés: Moisés, peça a Deus que não fale conosco, que Ele fale contigo e tu fale conosco, porque senão nós não vamos suportar. E aí a ideia simples e clara de que onde Deus se revela ao homem sem mediador, é só juízo e condenação. Onde Ele se revela ao homem com mediador, há esperança e redenção a esse homem. Se Deus não se revelar ao homem por mediador, não há esperança ao homem. Então, imagine alguém querer se relacionar com Deus sem Cristo. Alguém se encontrar com Deus sem Cristo. Alguém querer ter comunhão com Deus sem Cristo. Sem mediação. Está completamente destruído. Não há esperança para ele. Peça a Deus que não fale diretamente conosco, mas fala tu conosco. A narrativa bíblica, então, mostra que essa construção do tabernáculo é baseada nesse encontro e na realidade do Monte Sinai. Na sequência, por favor, final do livro de Êxodo. Tudo pronto. As ordens cumpridas, cada elemento do tabernáculo construído, tudo ajuntado, o tabernáculo foi feito. Mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa. Perceba
no capítulo 40 do livro de Êxodo, especificamente, na última parte do verso 34 em diante. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Interessante você notar, tudo foi reconstruído. 6 dias Deus usou para construir o mundo. E em torno de 40 dias para construir o tabernáculo. Os puritanos diziam assim: a obra da redenção é superior à obra da criação. A obra da redenção é superior à obra da criação. Em 6 dias Deus fez o mundo. Em quase mais de 3 semanas, mais de 4 semanas, em torno de 4 semanas, o Senhor reconstruiu o tabernáculo. É interessante que o tabernáculo, lá em Apocalipse 21 e 22, é a descrição de uma cidade, de um jardim e de um santuário. A descrição do novo céu e da nova terra é um jardim, é um tabernáculo e é uma cidade. Tudo sendo refeito por meio da obra da redenção. Só que naquele momento em que todas as partes são ajuntadas, ainda não era a casa, porque a glória não havia descido sobre aquele lugar. A glória desce sobre o tabernáculo. E quando vem sobre o tabernáculo, a primeira informação que nós temos, que é intrigante, por sinal, Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Ora, ele não fala, ele podia dizer ninguém podia entrar, e alguém podia imaginar que Moisés poderia. Ele diz, Moisés não podia entrar. Imagina, ninguém mais podia entrar. Agora a glória do Senhor está lá. Nenhum homem mais pode entrar. O livro do Êxodo termina com a impossibilidade do homem entrar na presença de Deus. E o livro de Levítico começa com um convite. Aproximemo-nos do Senhor. Acheguemo-nos a Ele. Verso 1 do capítulo 1 diz, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor. Perceba que essa expressão, ele falou de onde? Da tenda da congregação. É o lugar onde Deus se encontra com o seu povo. A figura do Monte Sinai, onde ele marcou o encontro com eles. Quando o povo se encontra com o Senhor ali. É interessante notar isso, irmãos. Veja bem, quando alguém pergunta a você, não é? O que é que eu estou fazendo aqui no domingo às 18 horas? Porque eu já estive aqui de manhã às 9h30 da manhã. Esse povo almoçou junto, saiu de lá 2 horas, chegou 3 horas na sua casa, pegou um cochilo rápido, veio embora e estão 18 horas aqui. O que esse povo está fazendo aqui? A resposta é simples. Deus marcou o encontro conosco. A única razão de estarmos aqui é o Senhor nos libertou e marcou o encontro conosco. E nós nos achegamos a Ele para ouvirmos a sua voz. E da tenda da congregação, então, Moisés diz ao povo, quando alguém trouxer uma oferta ao Senhor,
Esse verbo trazer, não é? Esse verbo, ele é o verbo que, traduzido para a Septuaginta, para o grego, não é? Para o grego do período interbíblico, quando você tem esse texto traduzido, é o mesmo verbo e o próximo dos verbos usados na carta aos Hebreus. Quando o pecado é perdoado do povo, então é dito: aproximemo-nos com sincero coração, acheguemo-nos ao Senhor. E aí Moisés está exatamente dizendo, segundo a palavra de Deus, quando você trouxer, isto é, quando você se aproximar, traga uma oferta ao Senhor. As igrejas universais, as igrejas neopentecostais se utilizam desse texto de maneira tão absurda. Não chegue diante de Deus sem uma oferta. E as pessoas têm que trazer uma oferta, Senhor. É verdade que a contribuição na igreja é um princípio bíblico, é um preceito bíblico, não tenha dúvida disso. Mas aqui não é isso exatamente que está sendo dito no texto. Quando você se aproximar de Deus, trazendo uma oferta. A palavra oferta e o verbo trazer, eles são exatamente a mesma raiz. Em outras palavras, você não se aproxima de Deus sem uma oferta. É a mesma raiz, não muda. Essa palavra, por exemplo, é até citada no livro de Mateus, quando Jesus conta aquela história de um indivíduo que, para não socorrer o seu pai cumprindo a lei, que desonra teu pai e tua mãe, e ele, para não socorrer, tendo ele condição de socorrer, diz: olha, eu não vou dar esse dinheiro a meu pai, porque o dinheiro que eu tenho é korban. A palavra korban é uma palavra hebraica. Interessante que não é um termo aramaico, mas é uma palavra hebraica no caso. Korban, que vem da palavra mesmíssima raiz. Oferta, trazer ou aproximar-se. Quando você se aproximar, traga uma oferta. Fomos expulsos da presença de Deus, agora o Senhor estabeleceu o caminho de volta. Como é que eu vou voltar? Eu vou trazer uma oferta. E o Levítico, então, do capítulo 1 ao 7, ele vai descrever a estrutura do sistema sacrificial, como como alguém se aproxima de Deus. E o primeiro sacrifício é o holocausto. O holocausto é aquele sacrifício em que nada sobrava, nem para o sacerdote, nem para os filhos do sacerdote, nem para o adorador. Mas o livro de Levítico ele divide da seguinte forma, não é? Do capítulo 1 ao 5 é qual o papel do adorador no serviço do culto. E da parte do capítulo 6 até o capítulo 7 é a instrução como o sacerdote deve receber e usar aquilo que foi entregue para o culto ao Senhor. Então, a primeira parte é como o adorador se aproxima e o que ele tem que trazer. A segunda parte é como o sacerdote vai manusear aquilo que é trazido. Então, da parte do sacerdote, ele vai dizer como ele vai manusear o fogo, como ele vai manusear o sangue. Quando o sangue chegar, o que ele vai fazer com o sangue. Quando o fogo chegar, o que ele vai fazer com o fogo. Tudo isso é ordenado para que ele saiba utilizar. Então, perceba que no culto a Deus, tanto o adorador quanto aquele que vai proclamar a palavra, isto é, como o adorador também, tanto aquele que vem para cultuar, quanto aquele que vai proclamar a palavra, esses precisam se preparar anteriormente. Eles têm que separar os animais. Ora, veja, ele tem que ir primeiro lá no pasto, ver qual é o animal certo para trazer para o sacrifício ao Senhor. E depois que ele escolhe o animal, ele leva para o sacerdote analisa e diz: esse animal recebe o carimbo, está ok, pode ser imolado como sacrifício ao Senhor. Não podia ser feito de última hora? Esse era um ponto fundamental. Quando você trouxer ao Senhor, você vai trazer dessa forma. E aí um ponto que eu queria estabelecer logo, uma aplicação básica para nós. O preparo para o culto público ao Senhor. Tanto daquele que vai proclamar a palavra, então pregar a palavra do Senhor, preparando-se apenas quando a liturgia está correndo, a pessoa está sentada abrindo e folheando a Bíblia para ver qual o sermão que ele vai pregar hoje. Ou como o crente que sai de casa
passa o dia inteiro fazendo alguma coisa, chega morto na igreja e não consegue adorar o Senhor, não consegue cultuar o Senhor. Ele não canta ao Senhor com alegria. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Porque não é só falar, irmãos, coisas que não são verdadeiras. É também falar a verdade, estando com o coração longe dela. Diz o profeta que Deus abomina. Desculpa aí. Pode abaixar completamente. Diz o sacerdote, diz o profeta Isaías, Deus abomina o que ele chama de ajuntamento solene com iniquidade. São coisas que não combinam. Você está cantando ao Senhor, mas o seu coração está preocupado com outra coisa. Você está ouvindo o que Deus está falando com você e você está pensando no seu problema aqui para ser resolvido amanhã. O preparo ao culto quando eu estou na presença de Deus, Deus vai falar comigo e eu vou responder à voz de Deus com toda a certeza e com toda a convicção, com a minha mente e os meus pensamentos completamente devotados a Ele. Ambos precisam se preparar para o culto ao Senhor. Então, na sequência do texto, ele diz, verso 2, né? Quando algum de vós trouxe oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E aqui é interessante, não é? Quando você se aproximar, você vai trazer uma oferta ao Senhor, e essa oferta é de gado ou gado miúdo. Mas seja ele qual for, porque aí é a questão da condição financeira do indivíduo, que até mesmo os pássaros poderiam ser usados como esse sacrifício. Vai se ver lá na sequência da narrativa. Entretanto, uma coisa é fundamental. Tem que ser um animal doméstico. Um cordeiro, que é criado em casa. Não é um animal selvagem. Não é um animal que rosna. Porque no altar do Senhor, o animal não rosna. Ele morre calado, em silêncio. Porque o cordeiro foi assim. E assim são aqueles que servem ao Senhor. Somos chamados de ovelhas que caminham para o matador. E que também, como seu Senhor, não abrem a sua boca. Eles não resmungam, eles não murmuram, eles não reclamam. Eles não vão rosnar sobre o altar. É interessante que Paulo, descrevendo isso aos Romanos, no capítulo 12, diz: apresentem-se ao Senhor como sacrifício vivo, santo. E é interessante que essa expressão, a palavra sacrifício ali, é a palavra usada para holocausto, isto é, queime o seu corpo e a sua alma no altar do Senhor para o Senhor. Apresentem a sua vida como sacrifício ao Senhor. Assim como o cordeiro foi imolado, e esse cordeiro ele não resmungou, não se levantou contra o Pai, e nenhum sofrimento nosso pode se comparar ao sofrimento dele. E essa é a tentação do nosso coração. Quando nós estamos sendo espremidos pelo Senhor, nós começamos a nos auto-justificar, a autocomiseração. Queremos que as pessoas tenham pena de nós. E ficamos como quem está culpando Deus pelo nosso sofrimento. Assim como o cordeiro que foi imolado, nós devemos agir. O Senhor chamou um povo que se submete à sua vontade. Até mesmo nos dias mais difíceis da vida. Até mesmo nos dias mais dolorosos da caminhada. Nos dias que a alma parece agitada.
nós temos que nos lembrar que nós somos ovelhas desse rebanho. E que assim nós devemos proceder. Nenhum animal selvagem era utilizado para o sacrifício. Era um animal que era tirado do rebanho. Um animal que não fazia barulho. Silencioso. E era imolado exatamente na presença do sacerdote. Na sequência do texto ele diz, ora, esse povo que se aproxima de mim trará uma oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for de holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. É interessante nós percebermos, irmãos, que na linguagem usada por Moisés nesse texto, ora, se o holocausto for de gado, você vai trazer macho sem defeito, isto é, sem culpa. Essa é a metáfora utilizada. Ele não tem defeito algum, ele é perfeito. Ele é homem, ele é macho, melhor dizendo, e ele é sem defeito. E ele vai ser imolado. Quando você for fazer isso, para que é que ele servirá? Veja a linguagem utilizada por ele. Você vai trazê-lo à tenda da congregação. Você vai entregar o sacerdote ali na tenda da congregação. O sacerdote então vai analisar ele, vai dizer, ele serve para o serviço. Ele serve para o sacrifício. Qual a finalidade dele ser aceito? Sequência do texto. Para que o homem seja aceito perante o Senhor. Veja, ele vai trazer o animal com essas características, sendo recebido para que você seja recebido perante o Senhor. Você não será recebido perante o Senhor se o sacrifício que você traz não for aceito pelo Senhor. O foco é, ele é recebido por Deus. Deus o recebe, Deus o acolhe. Daí a linguagem neotestamentária, ninguém virá ao Pai se não for por mim, diz o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ninguém pode se aproximar de Deus se não for por meio de Cristo. Você não vai ser aceito diante de Deus se Cristo não for o teu substituto. Esse é o princípio da Escritura. E o nosso problema de aceitação deverá encerrar aí. Porque as pessoas podem não me aceitar. Os homens podem me abandonar. Veja que a linguagem bíblica é tão intrigante. Jesus, o nosso Deus, diz assim, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ainda que o teu marido te abandone, eu jamais te abandonarei. Ainda que os teus filhos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Nós fomos recebidos pelo Senhor por causa de Cristo. Por que então você vive buscando ser aceito pelos homens e sofrendo porque eles não te recebem? E para que você fosse aceito, para que você fosse acolhido, Deus foi completamente rejeitado na cruz do Calvário. Deus meu, por que tu me desamparaste? Veja, para que eu e você fôssemos recebidos por Deus, Cristo teve de ser rejeitado. Ele teve que ser imolado. Ele teve que ser morto para que eu pudesse ser recebido. Ninguém será aceito diante do Senhor se não trouxer o sangue do Cordeiro. Ninguém será aceito diante do Senhor se não trouxer o sangue do Cordeiro.
Quando uma narrativa como essa chega aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, você conecta os pontos. Ele foi expulso da presença de Deus. Agora ele será aceito por Deus se o cordeiro foi imolado no lugar dele. Mas não termina aí apenas. Acompanhe comigo a narrativa no verso 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação, para o perdão do seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça dele. Esse verbo colocar a mão ou pôr a mão, não é? Colocar, não é o mesmo verbo da imposição de mãos, não é essa a ideia, como no Novo Testamento, na imposição de mãos. A ideia aqui é pressionar, o verbo é pressionar, literalmente, de tal maneira que a marca da mão ficava sobre a cabeça e a marca da cabeça ficava na mão. Era uma pressão absurda que se fazia sobre a cabeça do animal. A ideia aqui pelo verbo era como que houvesse uma imputação. Veja, aquele que estava sendo imolado era macho sem defeito. E eu estou apresentando a Deus, eu estou chegando diante de Deus porque eu sou um pecador. Veja, que ele vai ser expiado, o seu pecado será perdoado. A sequência do texto, então, eu me apresento diante dele como pecador. Como pecador. E como pecador, então, que deve ser condenado pelo seu pecado. Eu coloco a minha mão sobre a cabeça do animal perfeito, macho, que será imolado em meu lugar. Então a justiça dele é imputada a mim e o meu pecado é imputado a ele. É o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, quando o apóstolo Paulo abertamente descreve esse evento aqui numa linguagem neotestamentária. Quando ele diz que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Perceba, aquele que não conheceu o pecado, macho sem defeito. Ele foi oferecido como oferta pelo pecado. Para quê? Para que fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não somos justos, nós somos declarados justos. Jesus não é pecador, ele levou o meu pecado. Assim como é possível alguém que nunca conheceu o pecado ser feito pecado, é possível aquele que não é justo, sendo pecador, ser declarado justo. Nós somos declarados justos, sendo ainda pecadores. Como ele que foi feito pecado sem nunca ter cometido um pecado. Ele foi imolado pelo meu pecado. Então, o meu pecado foi dado a ele, foi passado a ele, imputado a ele, e a justiça dele foi declarada a mim. E isso é manifestado por essa imagem. Coloca a mão sobre a cabeça do animal para que ele seja aceito em favor dele, diz o texto sagrado. Veja o verso 5, ou melhor, 4, para que seja aceito a favor dele. Veja, no lugar dele ele vai ser recebido. Para a sua expiação. O seu pecado foi perdoado. Você imagina, irmãos, uma cena como essa, descrita aqui no texto? Essa aqui é a imagem clara de Cristo Jesus sendo conduzido à cruz do Calvário. Filho do Deus eterno, traído pelos seus, abandonado por aqueles que deveriam orar com ele,
e abandonado pelo próprio Deus. Esse é o caminho. Sofrimento, a morte e o sacrifício de Cristo. Até o ápice, quando ele declara: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está terminado. Tudo está terminado. O caminho do Calvário. Exatamente essa figura aqui. Mas, como um pai? Por que um pai faria isso com um filho? Ver o seu filho sofrer desse jeito. Por que isso, gente? Por que um pai deixa um filho sofrer desse tanto? A esse nível de sofrimento. A esse nível de dor. A esse nível de abandono. A esse nível de não aceitação. A esse nível de rejeição. Você se sente rejeitado? Cristo, o Deus eterno, o Criador do universo, foi rejeitado pelos homens. Você se sente não aceito? Ele foi expulso. Ele foi tirado. Que maquinaram a sua morte. Ele passou pelas dores que eu e você não imaginamos passar. Por que isso? Só uma razão faz que um pai deixe um filho sofrer desse tanto. O resultado do sofrimento. Ele contemplava o resultado do sofrimento. Isaías 53, abra sua Bíblia comigo, por favor. Isaías 53, verso 8 em diante. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Veja que linguagem impressionante. Agradou ao pai, moeu o filho. Foi do agrado do pai moer o filho, fazendo-o enfermar. O filho nosso adoece, nós perdemos a paz. O filho nosso adoece, nós perdemos a força. Deus se agradou em moer o seu filho, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma por oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua mão e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A única razão que leva um pai a ver um filho sofrer desse tanto é porque o fim daquele sofrimento seria: o pecado do meu povo que eu amei antes da fundação do mundo será perdoado. Veja que em Levítico ele diz exatamente isso. Verso 4, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação, isto é, para que o seu pecado seja perdoado. Ele vai ser imolado para esse fim. A única razão que Deus permitiu que o seu filho passasse por isso é porque, no fim desse sofrimento, o povo a quem ele amou
teria o seu pecado perdoado. E esse povo teria comunhão com ele. E esse povo se assentaria à mesa com ele. Esse povo seria recebido de volta à sua presença. Esse povo estaria com ele por toda a eternidade. E ele então entrega o seu único filho, o seu único filho, como cordeiro, para ser imolado pelo nosso pecado. Interessante notar que o perdão de pecado é exatamente o fim de toda a obra. Nós temos falado isso nesses dias. A morte e a ressurreição de Cristo. Quando Paulo prega isso em Atos 13, imediatamente ele diz àqueles que estão ouvindo, ele fez isso para a remissão de pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Isso não é um exemplo para nós simplesmente seguirmos, não. É substitutivo. Ele morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ser aceitos por Ele. Qual exatamente a razão da tristeza da tua alma? Rejeição? Medo da morte? Não ser acolhido? Qual é exatamente o seu problema? Eu sei que esses problemas maltratam a gente. Eu sei que esses problemas têm a tendência de destruir a gente. Eles são reais. Não são imaginários. Mas o teu maior problema, você foi rejeitado por Deus, foi resolvido. Em Cristo, você foi recebido por Deus, mais uma vez. E Ele preparou uma mesa. Interessante, não é? Até os sacramentos falam disso. Nós já vimos que a pregação, o foco é arrependimento de pecado. Que nós pregamos o Cristo morto e ressurreto. Ora, o batismo, os nossos pecados foram perdoados e nós nascemos de novo. É a imagem do batismo. A Santa Ceia, irmãos, este é meu sangue que foi entregue por vós para a remissão de pecado. Ora, a pregação, os sacramentos falam a mesma coisa. Ora, a disciplina eclesiástica, para que fim? Então, a igreja declara, os teus pecados foram perdoados. Você percebe que tudo gira em torno disso? Porque esse é o maior problema do homem. Foi dito isso pelo pastor Eve na introdução. Esse é o maior problema do homem. Jeremiah Burroughs, no seu livro sobre Evangelho e remissão, ele diz o seguinte: Davi tem um conceito de felicidade que nenhum filósofo na história conseguiu dar. Ora, Davi era o rei de uma nação poderosa. Ele não disse, feliz é o homem que tem o poder de dominar sobre muitos. Ele não disse, feliz é o homem que pode ter a esposa que quiser. Ele não disse, feliz é o homem que tem súditos para servi-lo. Feliz é o homem que pode usufruir a riqueza do seu reino. Feliz é o homem que tem prosperidade nessa vida. Ele não disse isso, ele tinha tudo isso. Ele disse, diz Jeremiah Burroughs, Davi disse, feliz é o homem cujo pecado é perdoado. Feliz é o homem cujo pecado é perdoado. Porque se o meu pecado for perdoado,
eu sou recebido por Deus. Eu já não sou rejeitado por Ele. Eu não tenho problema de aceitação. Eu não tenho problema que o meu grupo não me aceita. Os meus colegas não me querem do lado deles. Eu não tenho problema com isso. Porque eu fui aceito por Deus. Teus filhos te rejeitaram. O teu marido deu as costas para você. Diz o Senhor Israel, eu sou o teu Criador, o teu marido. Quem pode fazer um dano a você? Você foi acolhido por Deus. Ninguém mais pode tirar você da presença dele. E esse é o momento mais extraordinário da igreja. É a congregação reunida de frente à tenda da congregação para ouvir a voz do Senhor. Aqueles que foram recebidos pelo Senhor se reúnem para ouvir a voz do seu Deus. É estranho você ouvir falar de um crente que não tem prazer de vir à igreja. É estranho você ouvir falar de um crente que não tem alegria de estar na casa do Senhor. Não é da natureza do acontecimento. Porque agora nós somos acolhidos por Ele. O Cordeiro foi morto no nosso lugar. Jesus Cristo morreu e os nossos pecados foram perdoados. Interessante notar que alguém vai dizer, pastor, mas onde está a doutrina da ressurreição nessa morte? É intrigante isso mesmo. Paulo disse aos Coríntios, na primeira carta dele, quando eu estive entre vós, irmãos, eu não quis saber outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Por quê? Porque pregar Cristo crucificado é importante. Porque ele é declarado Filho de Deus com poder na ressurreição. Isto é, se nós falássemos do Cristo que morreu pelo nosso pecado e ele permanecesse morto, a sua morte não teria poder para nos libertar do pecado. Mas nós pregamos a cruz de Cristo, ao Cristo que não está morto, ressuscitou dentre os mortos. Daí eu prego a cruz pela doutrina da ressurreição. Eu posso anunciar o que Paulo diz. A minha mensagem e a minha pregação é Cristo e este crucificado. Por que essa morte é fundamental para nós? Eu vou encerrar dizendo isso aqui. Por que pregar a morte de Cristo é fundamental para nós? Por razões óbvias. Você acha que você vai aprender a governar ou a liderar a igreja simplesmente fazendo um curso de liderança? Não. Jesus disse, no meu reino não é assim. No reino do mundo, existe aquele que está sentado no trono e as pessoas estão submissas a ele. No meu reino não é assim. Há um contraste entre o meu reino e o reino do mundo. No meu reino, quem quiser ser grande, seja o maior. Quem quiser ser o maior, seja servo de todos. Assim como eu, que não vim ser servido, mas vim servir e dar a minha vida o resgate de muitos. Veja, o sacrifício dele é o padrão de governo. Aprendo a governar pela morte do Cordeiro. Alguém vai dizer, ora, bem pastor, mas e problema de relacionamento, o casal, só pregar Cristo dessa forma? Mas e o problema nos casamentos, como é que eu vou resolver? Eu tenho que mandar para um psicólogo para tratar dos problemas da igreja de relacionamento? Não. Marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Ora, sabe onde você vai aprender a amar sua esposa? Na cruz de Cristo. Filhos, obedeçam seus pais. Ora, filhos, sabe onde você vai aprender a ser obediente? Na cruz de Cristo. Diz Paulo na carta dele aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo e sendo obediente até a morte
e morte de cruz. Ora, a cruz dizendo, aprenda a obedecer como Cristo foi obediente. Essa mensagem, ela vai transformar a vida da igreja. Porque essa obra de Cristo, ela transforma pessoas perdidas em servos de Deus. E o sermão que fala da cruz de Cristo é o sermão que chama os homens à morte. Morram a cada dia para vocês mesmos e vivam para Deus. Morram a cada dia para vocês mesmos, para as suas paixões, os seus desejos, e vivam para Deus. O apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diz a história que Agostinho, perseguido por uma mulher que na sua primeira fase, quando ele vivia na prostituição, isso era em busca de algo na sua vida, ele enveredou até pela vida de prostituição. E uma das mulheres com que ele se relacionou nesse período da vida, quando ele já crente e temente ao Senhor, descia uma das ruas de Cartago, ele então ouviu ela chamando, Agostinho, Agostinho, e ele continuou descendo a rua e não falou e não revidou o que ela dizia. E ela gritava, correu e desceu a rua, pegou pelo braço e disse, Agostinho, cadê você? Ele disse, já não estou aqui. Já não sou eu mais quem vivo. Agora é Cristo que vive em mim. Em outras palavras, a mensagem da cruz chama para a morte, morra para as suas paixões carnais e viva para Deus. Essa mensagem, ela salvará o pecador e santificará a igreja do Senhor. Lá fora, a pregação da cruz foi extinta. E lá você tem senhores que fizeram um Deus para si, segundo as suas imaginações. E esse Deus serve às suas vontades. E ele faz aquilo que eles querem. Lá fora, você tem crente dando ordem em Deus. Você tem crente vivendo segundo o seu pensamento. Porque há muito tempo, a morte do Cordeiro já não é o centro da sua pregação. A mensagem de Cristo, de Gênesis, Êxodo, Levítico, até Apocalipse, ela vai ser notada com vigor impressionante, porque essa é a esperança para que eu volte e tenha acesso a Deus. Fora disso, estamos todos perdidos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.